Olá, eu sou a Fabiola e hoje eu venho fazer um estudo com vocês sobre um assunto bem delicado, bem chato: a submissão da mulher, os papéis da mulher no lar. Para vocês entenderem, eu vou ter que ler Efésios 5, 21, 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este o mesmo Salvador, do nosso corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas aos seus maridos. Então, isso está em Efésios 5, 21, 24. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí isso está em Colossenses 3, 18. Eu vou mostrar aqui um retrato da Mona Lisa, que eu vou falar um pouquinho a relação desse retrato com a nossa situação de submissão. Todo mundo está vendo o sorriso enigmático da Mona Lisa? Esse é o retrato da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Por que eu mostrei o retrato da Mona Lisa para vocês? Ela tem um sorriso enigmático que ficou conhecido no mundo inteiro, O mundo debate sobre esse sorriso, da onde vem esse poder cativante do retrato da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. O sorriso misterioso da mulher, talvez ela saiba alguma coisa que nós não saibamos e nunca vamos saber. Entre outros, ficou famoso pelo suave toque das cores, das sombras, criando um efeito misterioso, com uma aura em volta daquela figura inestimável. Deus quis nos instruir sobre relacionamentos saudáveis no lar, começando pelo retrato da Mona Lisa, de uma mulher com valor inestimável. Nela, a vida de Cristo se manifesta como uma obra sobrenatural, sobrenatural da graça. Essa mulher também possui uma aura criada pelo suave do Espírito, com pinceladas que traçam a imagem de Cristo em seu caráter. Porque toda essa coisa que existe sobre ela, existe sobre nós também, essa coisa enigmática. Os textos bíblicos revelam, todos temos a descrição de um ar misterioso que caracteriza essa mulher. Chama-se espírito manso, tranquilo e um coração submisso. Hoje em dia, se você quiser falar um palavrão para a sociologia, no meio familiar, é você falar submissão, submissa. Pronto, é motivo para a discórdia. Então, de um lado, as feministas lutam pela liberdade da opressão da mulher, chamando de libertação sexual, libertação da mulher, que todas nós conhecemos. E por um outro lado, o neomachismo justifica o domínio masculino. Eles acham que a mulher tem que ser submissa. Desculpa. Como sempre, recorrer à palavra de Deus, sempre que houver um impasse, para ter um equilíbrio, que Deus tenha sempre a última palavra. E a gente vai encontrar sempre essa última palavra no Senhor. Esses estudos estão todos relacionados, gente, saudáveis no lar, tá? Com o papel da mulher no lar. Submissão também é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Em Efésios 5, 21, deixa claro o fruto da plenitude do Espírito em nossa vida. Efésios 5, 18, todos nós temos uma responsabilidade de submissão mútua. Sujeitando-vos uns aos outros, todos vivemos debaixo de uma autoridade. O Espírito que produz esse alinhamento do corpo de Cristo, especialmente nas famílias, por meio de autoridades em nossa vida a quem submetemos. Somente quando entrarmos nesse alinhamento é que haverá relacionamentos saudáveis. Exemplo:
Como os anéis de uma dobradiça de porta, eles se encaixam assim, tem que estar perfeito o encaixe, para a porta não ranger, não fazer barulho e poder fechar. Isso também é entre marido, esposa e filhos. Precisam submeter a Deus e uns aos outros para ter o desempenho perfeito, cada um no seu papel no lar. Dizer que submissão é uma maldição exclusiva da mulher ignora quem pensa assim, porque os ensinos bíblicos sobre o assunto ignora. A submissão mútua, ela é vista como uma expressão de estar cheia do Espírito Santo. Marido, esposa servem um ao outro. Ambos se humilham, se rebaixam para que um seja exaltado. Acham maneiras de conforto e a necessidade um do outro. Tem que haver essa comunicação. Submissão significa inferioridade da mulher? Muitos acham que submissão significa inferioridade da mulher. A submissão não é inferioridade da mulher. É uma questão funcional e não essencial. Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele. Isso está em Gênesis 1:27. Criou a mulher justamente para socorrer e complementá-lo onde ele era fraco. Isso está em Gênesis 2:15, 18 e em Colossenses 3:28. A própria Bíblia, nós encontramos mulheres mais corajosas que homens. Exemplo, Débora versus Baraque, mais capazes como comunicadoras da palavra que seu marido, Priscila versus Áquila, e mais comprometidas com Jesus. Maria, Marta, outras mulheres versus discípulos, inclusive na crucificação de Jesus, que os apóstolos negaram Jesus e elas estavam lá o tempo todo, debaixo dos pés de Jesus. Nós, mulheres, temos linhas de autoridade com uma estrutura hierárquica, mas isso não significa que os que têm autoridade são melhores que nós, que as mulheres, não, de jeito nenhum. Exemplo, o filho está sob a submissão dos pais. Como não há diferença entre pessoas da divindade. Por exemplo, as 3 pessoas, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não existe diferença entre um e outro. Não, de jeito nenhum. Portanto, submissão não implica diferença entre o homem e a mulher. É apenas uma questão de hierarquia. Desculpa. Isso anula diferenças funcionais e práticas no bom andamento do lar? Não. Em sua infinita graça, Deus designou um membro no lar como líder, protetor e provedor, e outro como sua companheira, amiga, complemento, assim evitando muito conflito e atrito familiar. A submissão de alguém que está em autoridade não implica inferioridade. Nem por isso a gente é inferior ao prefeito, não, de jeito nenhum. A submissão da esposa é para todos os homens, em todos os contextos? Alguns homens falam como se todas as mulheres fossem subservientes a eles. Não. Por exemplo, um jovem namorado não pode exigir submissão da namorada. Nenhum homem querer mandar na esposa de outro. Não. Nada na palavra justifica uma submissão feminina na política, no meio empresarial ou social. Precisamos tomar cuidado falar que a palavra fala, nem mais e nem menos. Submissão não significa escravidão. Jesus chamou o homem para liderar o lar. Mas com o passar dos tempos, veio o movimento feminista, que via a mulher como escrava e libertando para uma vida que, além de ganhar o pão de cada dia, ainda continuavam cuidando do lar. E tem homem que adora isso e chama como auxiliadora idônea.
Isso está em Gênesis 2, 15 e 18, como significasse capaz e eficiente. Quando de fato a mulher complementa o homem para socorrê-lo em suas horas de necessidades. Ela é diferente, mas semelhante ao homem. E também não justifica o homem ficar deitado no sofá. Amor, traz isso. Mãe, traz aquilo. Você não vai fazer isso. Que é o normal, né? E submissão implica na autonomia masculina no lar? Não significa que ele tome as decisões sem consultar a sua mulher, com os palpites e opiniões de outros membros da família, inclusive. A razão para a criação da mulher foi justamente a necessidade que o homem tinha e tem até hoje de ter alguém do seu lado, uma companheira, amiga, para socorrê-lo em todas as suas decisões. O homem necessita da mulher. Eu não quero aqui dar minha opinião, porque eu estou falando sobre os termos bíblicos, mas só a gente sabe. É uma tolice abafar e anular os dons de uma esposa que Deus colocou ao nosso lado, para nos completar. Paulo, como Jesus, eles eram extremistas em suas culturas, em termos de libertação, de liberdade, atenção oferecidas às mulheres. Jesus deu muito espaço para as mulheres em seu ministério, a ponto de criar escândalos em seus contemporâneos. Protegeu as mulheres, especialmente em contextos familiares e divórcios, porque quando praticamente o homem simplesmente mandava embora a esposa porque não gostava mais dela, não gosto mais, eu vou mandar embora. Jesus, isso não agradava a Jesus, e ele foi contra isso. Paulo também protegeu e elevou o status das mulheres, por meio do seu ensino sobre santidade no casamento e preservação da dignidade sexual da mulher e sua igualdade em Cristo com o homem. Então, a submissão é a mulher que oferece e não exigida. Exemplo, é como se fosse mais ou menos assim: eu exijo que você me ame espontaneamente. Ou, vou fazer uma surpresa amanhã para você e eu espero que seja surpresa mesmo. Ora, tá dando... Submissão, gente, é algo voluntário, não no sentido opcional, mas que tem que brotar do seu coração, da mulher. É uma questão entre a mulher e Deus, a gente submeter em primeiro lugar. Ou seja, um alinhamento vertical com Deus. Agora aqui vai ter um teste para as esposas. Você entende que a sua submissão ao marido é um ato de louvor a Deus? Você oferece a submissão como se fosse um presente ou faz por obrigação? Submissão mútua. No versículo 21, Paulo fala o desdobramento de relacionamentos entre cônjuges, pais, filhos e senhores, servos. Nós crentes nos sujeitamos aos pastores da igreja. Exemplo, a Ana nos coordena, a gente está sujeita às decisões dela, porque é ela que está no comando. Por exemplo, nenhuma dessas relações se invertem. Por exemplo, a gente não vai mandar no pastor, a igreja não vai mandar no pastor. Não, tem que ter um consenso. Por exemplo, os militares têm o cabo, tem o soldado, o cabo, oficial, o tenente, coronel. Para ter essa coordenação, entendermos isso melhor, Paulo faz uma semelhança entre Cristo e a igreja. A palavra de Deus esclarece a suprema importância do jugo igual. No matrimônio, justamente para que ambos, marido e mulher, possam servir ao reino de Deus e exaltar ao Filho de Deus. Outro testezinho para as esposas. Você está disposta a obedecer a Deus ao submeter-se ao seu marido? Entende que, quando se submete ao seu marido, está obedecendo a Deus? Mas, exatamente o que Deus está exigindo da mulher? Mais uma vez, encontramos muita confusão sobre o verdadeiro significado do termo submissão.
A submissão significa alinhar-se à autoridade do marido. Submissão traz a ideia de colocar-se em ordem debaixo da autoridade. A forma como esta está no versículo 21 e no 24. Sujeitem-se ou fiquem sujeitas. Esse é o termo correto. A ideia de alinhar-se sobre a liderança do marido é para o bom funcionamento do lar. E não para que a mulher seja inferior ou menos capaz ou menos perita. Não, nada disso. De novo, isso não significa autonomia do homem. A responsabilidade é dele, a culpa será dele. E a mulher fica protegida quando entra debaixo da autoridade dele. Submissão difere de obediência. Só que uma requer a outra. Se você é obediente, você é submissa. E para ser submissa, você tem que ser obediente. Em 1 Pedro 3, 5, 6, cita a obediência de Sara ao seu marido Abraão. Ilustra o princípio da submissão. A mulher deve se basear-se no grau em que seu marido demonstra amor. Segundo a sua submissão, deve-se ter vontade própria, em obediência ao Senhor. Isso está em 5:22. E não por causa da exigência do marido. Você tem que brotar isso. É espontâneo. A gente, quando está apaixonado, a gente... Nossa, não é? A gente faz tudo. Tanto Adão como Eva foram criados à imagem de Deus. Embora fossem iguais perante a Deus, Eva foi criada com capacidades e chamados diferentes. Sim. Adão foi criado primeiro para refletir e adorar a Deus. Eva também, ela tinha um propósito de honrar Adão e ser sua auxiliadora. É devido a essa diferença de projetos chamados que as mulheres pensam, desejam e pecam em maneiras particulares femininas. Estou falando da engrenagem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a engrenagem do carro. Não precisa ter carro para entender, mas, por exemplo, existe 4 rodas. As 2 da frente tem que estar alinhada com as 2 de trás, porque se travar uma das rodas, o carro não vai andar num alinhamento perfeito. Então, é isso que eu quero, tem que ter uma engrenagem, o homem, a mulher, tudo tem que ser perfeito. Teste para as esposas de novo, para vocês. Você encoraja e apoia seu marido no cumprimento das tarefas que Deus deu a ele? Você avalia suas atitudes para ver se realmente está alinhada com Deus? E por tabela com seu marido? Ou gasta energia avaliando as atitudes dele, julgando as áreas em que ele está errado, para ver se ele merece ou não a sua submissão? Não vale a pena. Submissão bíblica significa temer, respeitar o marido. De novo, no 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Faz-nos lembrar o temor no Senhor. Aqui, a submissão é alinhar-se à autoridade do marido, mas fazer isso forçosamente, sem respeito, é a melhor das hipóteses da escravidão. Deus chama seus filhos não somente para obedecer, mas também para honrar. A ponte que liga a obediência é honra e submissão. Já falamos da dobradiça, do atrito, da tensão, a falta de paz, do carro, dos filhos, etc. Podemos resumir a ideia dizendo que a esposa deve ser a maior fã do marido dela. Mesmo que todo mundo ache que o seu marido está errado, se viram contra ele, ele tem que ter a confiança, pelo menos no que a sua esposa acredita nele. Ele tem que ter isso. Em Efésios 5:22, de 24 a 33, descobrimos que a submissão da mulher ao marido é paralela à submissão da igreja a Cristo. É a mesma coisa, gente. Ainda no versículo 33, Paulo resume a palavra respeitar, literalmente significa temer. O temor ao Senhor inclui submissão, de respeito à vontade do Senhor, na atitude de adorar verdadeiramente. Trata-se de uma expressão que significa
relacionamento íntimo acompanhado de um respeito profundo. Assim, então, como nós cristãos devemos nos submeter uns aos outros, no temor de Cristo, assim a esposa deve submeter-se ao marido com temor. De novo, teste para as esposas. Seu marido sente-se respeitado por você? Cite algo que você é maior fã dele. Seu marido sabe que você o respeita pelo tom de voz, pelos olhares ou pela linguagem corporal? Eles entendem, porque a gente fala a gente fala com o nosso corpo. A submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Temos que admitir que Deus nos pede um bom funcionamento do lar, onde Cristo reina. Está fora da nossa capacidade de compreensão. Não é natural para um homem amar a mulher como se fosse um sacrifício. Não. A natureza normal de uma criança não é obedecer aos pais e honrar os pais. Nem sempre os filhos honram. Tudo existe de uma forma, de uma capacitação sobrenatural. Deus deixou muito claro, desde o início da criação, que o efeito do pecado estragaria o relacionamento a dois. Em Gênesis 2:18, explica substituindo por competição. Em Gênesis 3:16, fala desse resultado da queda de Eva. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. A mulher tem a tendência natural, nós temos, gente, a tendência natural de subjugá-lo, de resistir à liderança e afirmar sua própria independência. A gente tem uma certa resistência a alguém querer mandar em nós. Temos, vamos ser honestas. Mas isso é uma tendência nossa Então, se a tendência da mulher é resistir à liderança do marido, se a tendência natural do homem é subjugar a mulher, como voltar aos padrões bíblicos de complementaridade, harmonia e paz nos papéis no lar? A resposta está no poder sobrenatural e espiritual vindo do fruto da obra de Cristo. São obras que a gente não entende que Cristo faz na vida da gente. Mas o ponto de partida para o relacionamento resgatados no lar começa com a plenitude, controle do Espírito, habitação plena da palavra em nossa vida. A gente tem que parar, pensar, recorrer à palavra, porque não é fácil, gente, não é. Essa é a única esperança para o lar, uma boa obra sobrenatural, em que a vida de Cristo Jesus está sendo reproduzida dia após dia na vida do homem e da mulher. A mulher se torna Eva, que a Eva nunca foi. Não é? Eu achei muito legal isso. Se torna Eva, que a Eva que nunca foi, submissa. O que a esposa deve fazer quando o marido não merece respeito? Por usar álcool, drogas, ou por ter casos extraconjugais, ser mentiroso, etc, etc, etc. Jesus não exige que a mulher respeite o pecado do homem, que é bêbado, teimoso, preguiçoso, perverso, imoral, sujo, que abusa dela, que maltrata, não faz nada que o amor bíblico requer do marido. É uma questão de respeito pela posição que o marido ocupa. E está dada por Cristo Jesus, essa posição. Então, gente, e não tanto pela pessoa. Então, tem que ter um alinhamento. É uma questão de alinhamento, em primeiro lugar, com a cabeça de Cristo. Exemplo, submetemos-nos e temos que respeitar como cristão nossos governantes, mesmo sabendo que são corruptos em respeito à honra a Deus, porque os líderes foram constituídos por eles, nós temos que respeitá-los, porque eles foram também escolhidos por Deus. Mas a gente sabe, então a gente tem que... E quando o marido é descrente, como que a gente faz?
Em Coríntios 3,18 e Efésios 5,22, qualificam a submissão dizendo: como convém no Senhor e como ao Senhor. Vocês percebem que tudo está ligado a Jesus, ao Senhor. Tudo é pela graça. Existe uma ordem superior de lealdade e submissão a Cristo. Existe. Você não pode ser leal a dois senhores, você não consegue. A esposa tem a obrigação de desobedecer ao marido quando ele exige algo que a palavra de Deus claramente proíbe. Exemplo, a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar com os santos, mas não está estipulado quando e quantas vezes. Então a gente tem que ter um discernimento. E quando o marido não lidera, não toma sua posição de homem, de sustento, mesmo assim a mulher deve fazer tudo o que puder para encorajá-lo, mostrar que a considera como marido, verdadeiro líder do lar e encorajá-lo. Sem chantageá-lo, manipulação, insistência demasiada, e fazer com que ele assuma a liderança efetiva do lar. Se uma decisão precisa ser tomada e ele se recusa a fazê-lo, talvez tenha que entrar em jogo. Você tem que trabalhar, você tem que se virar, buscando ajuda acima de tudo. Precisa orar para que ele comece a viver a vida comum do lar e assumir suas responsabilidades como líder. Gente, é muito mais fácil um homem cair em depressão, angústia quando perde um emprego, quando está numa pior. Sempre tem aquele ditado, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, é mais ou menos isso. Cristo é exaltado no lar quando a mulher submete-se ao próprio marido de todo o seu coração. Eu vou deixar aqui um termo para discussão. Por que submissão, entendida biblicamente, não se trata de inferioridade? 2. Como a esposa cristã pode demonstrar que ela é a maior fã do seu marido? 3. Como o marido cristão pode criar situações favoráveis por sua esposa ser submissa? Então, fica aqui o estudo. Eu devo confessar que eu sempre fui independente. Eu sempre não, minto. Eu estou independente. Mas esse estudo me fez ver que eu fui casada, separei. Talvez se eu tivesse entendido a submissão, que hoje eu sei da Bíblia, talvez eu teria perdoado, teria sido mais condescendente, teria perdoado, incentivá-lo. Mas eu não tinha esse conhecimento. E aí eu preferi largar, ir à luta, batalhar, trabalhar e ganhar meu pão. Será que isso é correto? Também não sei. Não sei. Não sei se também Deus escolheu cada marido para sua esposa. Então, que fica aqui a dica, gente. Veja a submissão pelo lado de Cristo, do amor a Cristo, da submissão a Ele. Tá bom? E existe sempre uma submissão. Eu me submeto ao pastor, a Ana, a vocês, as mãezinhas, todas vocês, quando vocês precisam, a gente está sempre aqui. E vocês pensam, mas todos nós somos submissos uns aos outros. Eu espero que consiga trazer algum alento para vocês que acham que estão sendo subjugadas. Parem, pense como Jesus reagiria no seu lugar, tá bom? Um beijo a todos e espero que tenha sido válido e bastante legal. Beijo a todos!